oposição está a usar o IRS para atuar-las. É isso que a oposição está a fazer? Luís Montenegro fez alterações ao IRS, antecipando e preparando umas eleições que podiam ter acontecido no passado. E, portanto, fez as alterações ao IRS para maximizar, tanto quanto possível, as devoluções de IRS em 2024, sabendo que isso depois tem uma consequência em 2025. Esperava que houvesse eleições em 2024, tomou essa decisão, não esperava que elas fossem em 2025. Portanto, isto são as consequências das decisões que foram tomadas. Pedro Nuno Santos ontem falava em manipulação, é disso que se trata? A manipulação do IRS começa quando, ainda na campanha e depois da campanha, as contas do PSD e da AD para a descida do IRS já contabilizam uma boa parte que já tinha sido decidida antes e que é apresentada como se fosse uma descida de impostos do PSD. Mais tarde, quando é feita a devolução e a aplicação das novas tabelas que foram decididas no Parlamento contra a vontade do PSD, diga-se de passagem, quando é feita essa aplicação dessas tabelas, é feita de forma que foi decidida pelo Governo, de uma forma em que as pessoas receberam mais em 2024. Se o Governo fez isso porque achava que ia haver eleições em 2024 e que era melhor ter essa bolsa, essa vantagem, isso o Governo pode responder. O que é facto é que quem decidiu as tabelas de retenção na fonte foi o Governo e, portanto, o Governo preferiu antecipar para 2024 uma parte do ganho, sabendo que isso em 2025 causaria uma devolução menor ou um pagamento do IRS. Eu alerto para uma questão. No último Orçamento do Estado, foi aprovado pela direita uma redução para metade da retenção na fonte do trabalho extraordinário, das horas extra. Há muita gente que depende destas horas extra para ter um complemento grande ao seu salário. Para o ano, vão ter a mesma surpresa, porque houve menos retenção no IRS, o que quer dizer que as pessoas recebem mais todos os meses, mas depois, quando chegar ao ano seguinte, vão ter que pagar o IRS na mesma. E eu alerto para este tipo de truques, já alertámos no passado, de que uma diminuição da retenção na fonte não quer dizer uma diminuição do imposto, e foi isso que foi feito com as horas extraordinárias no orçamento que passou pelo Governo. O Governo está a governar para as eleições? Eu acho que é pouco interessante estarmos a avaliar cada atuação do Governo tendo em conta as eleições, mas devemos avaliar o Governo por aquilo que fez. Nós estamos a entrar num período de Páscoa, estamos a entrar num período em que vem outra vez o frio, vem outra vez a chuva, e sabemos que o Governo tem falhado na saúde. Na verdade, o PSD prometeu mundos e fundos e não conseguiu resolver nenhum problema da saúde, pelo contrário, a Ministra tem-se revelado um desastre, o INEM teve os problemas que teve e que já discutimos muitas vezes e que puseram em causa até o próprio funcionamento da emergência médica. Os hospitais continuam fechados, as urgências estão fechadas e é muito importante que o SNS possa ter soluções. O Bloco de Esquerda tem dito que há soluções que podem fazer com que o SNS seja um serviço de saúde do futuro. Dou um exemplo. Estamos aqui hoje porque aprovámos medidas para as mulheres de menopausa. Primeira vez que foram aprovadas na Assembleia, a primeira vez que a Assembleia da República discutiu a menopausa. E aprovámos também medidas para a endometriose. Mas a menopausa em particular significa um novo acesso melhorado ao SNS para as mulheres em menopausa, com consultas, também com participação de medicamentos. O SNS tem que se adaptar às suas exigências para que possa chegar a toda a gente. O PSD não tem uma resposta para isso. E não nos digam que será um governo do PSD apoiado pelo PS ou do PS apoiado pelo PSD, que vai conseguir resolver na saúde aquilo que o PS sozinho não resolveu e que o PSD também não resolveu. Estará a saúde também no centro do debate entre a AD e o Bloco de Esquerda? Todos os assuntos estão lá, a saúde está certamente no centro do debate. Há anos que nós dizemos que é preciso outras medidas para o SNS. Há anos defendemos que a exclusividade, que ter carreiras, dar autonomia aos hospitais, reorganizar o sistema de saúde, o serviço de saúde com base nos centros de saúde tipo B. Sei que parece um bocadinho abstrato, mas é um modelo que tem funcionado e que provou que funcionava. Nós temos as soluções para o SNS. Precisamos de deputados para ter força para pôr essas soluções em prática. E isso quer dizer deputados do Bloco de Esquerda. Isso só se consegue com voto. Não é um governo do PS apoiado pelo PSD que vai resolver o problema de saúde e não é certamente um governo do PSD apoiado pelo PS. Mas não será a Mariana a debater esse tema da saúde? Mas o Bloco de Esquerda irá debatê-lo com a força das suas propostas e a qualidade da crítica e da oposição que tem feito ao Ministério da Saúde e ao Governo. Esta substituição foi uma forma de retaliação também? Essa substituição visa apenas equilibrar as condições do debate. Luís Montenegro decidiu
com quem queria debater e com quem não queria debater. É uma decisão aleatória, sem qualquer critério. Se o líder da candidatura AD decide que não quer debater com a líder do Bloco de Esquerda, a candidatura AD envia Nuno Melo e o Bloco de Esquerda envia Joana Mortágua a esse debate. A Via Verde para imigrantes, que começou hoje a funcionar, parece-lhe que é uma boa solução ou que vai resolver os problemas que existem atualmente no país? A Via Verde é a prova de que o Governo fez um disparate sem nome quando acabou com a manifestação de interesse. Acabou com a forma que havia para dar documentos às pessoas, para regularizar as pessoas, para permitir que elas tivessem integração. E depois, para resolver esse disparate, teve que criar propostas à última da hora para conseguir dar resposta à economia que precisa de dezenas de milhares de trabalhadores para conseguir funcionar. O problema é que uma Via Verde, que diz que se nós só legalizamos estes, só damos documentos a estes, quer dizer também uma via vermelha. Esta via vermelha são todos os imigrantes que continuam a entrar de forma indocumentada. E não há forma de travar isso, eles vão continuar se a economia precisar deles. E a pergunta é, como é que nós regularizamos essas pessoas que entram? Ou vamos aceitar que as máfias tratem disso? Ou vamos aceitar que as pessoas entrem e fiquem irregulares no país, sem acesso a serviços públicos, sem integração? Ter manifestação de interesse, ter uma forma de as pessoas regularizarem, é a forma de elas se integrarem, sabendo que imigração vamos ter, porque a economia precisa de imigrantes. E o Governo decidiu fazer disto um cavalo de batalha, uma disputa com a extrema-direita. Aliás, o Ministro Leitão Mar mentiu sobre os números de imigração, grosseiramente, dizendo que Portugal estava agora entre os países que mais tinham imigrantes. Uma mentira grosseira, com dados manipulados que já foram desmentidos, tudo para fazer uma batalha com a extrema-direita. Acho que se nós tratarmos bem as pessoas, se respeitarmos as pessoas por aquilo que são, seres humanos como nós, certamente teremos um país mais justo e para isso o primeiro passo é certamente ter formas de regularização. Não acredita, portanto, na retórica que o Governo utiliza para dizer que estas medidas vão fazer com que as pessoas que para cá venham sejam mais bem tratadas? Estas medidas não resolvem um problema. Estas medidas dizem que há empresas que vão poder sair do país e escolher, contratar angariadores para andar a escolher imigrantes. Enfim, tenho questões sobre, até morais, sobre esse método da imigração. Porque o Governo não tem consulados a funcionar. Para conseguir vistos, há empresas privadas que querem vender os vistos e máfias, umas mais legais, outras mais ilegais, que se instalam para transacionar estes vistos e agora instala-se mais um mecanismo que dificulta a imigração e que torna os imigrantes como mão de obra que nós transacionamos. Queremos mais uns, queremos menos uns, quando na verdade esse mecanismo acontece automaticamente. Quando existe mão de obra, quando existe procura de mão de obra, os imigrantes vêm porque sabem que há trabalho. E então temos que encontrar forma de legalizar estas pessoas, porque elas vêm na mesma. Nos Estados Unidos da América, vários governos tentaram construir muros, construir cercas, passar legislação, deportar pessoas. E o número de imigrantes continua a chegar porque a economia precisa deles. O que nós temos que garantir é que as pessoas que chegam têm direitos e que têm documentos e que se podem regularizar. Até porque essa é a única forma de saber quantos são. Porque, caso contrário, temos imigrantes, não sabemos quantos são, porque chegam e não têm qualquer documentação, não conseguem regularizar-se. A melhor forma de ter integração de imigrantes é garantir que têm documentos. E esse é o primeiro passo. A Via Verde faz isso para uns eleitos, deixa os outros todos. Eu não gosto de ser ilegalidade porque ninguém é ilegal, ser imigrante não é crime, mas numa situação de limbo burocrático e administrativo. E isso é o pior que nós podíamos desejar.